Meus queridos, graça e paz, como vai? Neste momento nós vamos trazer mais uma reflexão para você, uma palavra de Deus para você. Não sei se você vai assistir agora, hoje, ao vivo, no domingo, ou em outro dia, outro momento, mas de qualquer forma desejo que esta semana seja incrível, poderosa, abençoada para a sua vida. Mais uma vez aqui, deixando uma palavra de Deus ao seu coração. Você também ama a palavra? Eu amo a palavra de Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Tem uma oração que foi uma oração modelo, um protótipo de oração que Jesus faz e ele nos ensina através deste modelo de oração. E ele diz assim, no versículo 9 de Mateus capítulo 6, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é uma oração que nos ensina muitas coisas. É um protótipo, é um modelo de oração que Jesus nos deu e diz que nós deveríamos orar nestes moldes, devemos ter a nossa fé neste mesmo modelo de oração. E eu quero iniciar o dia de hoje falando sobre a primeira fala de Jesus, quando ele chama o reino de Deus para a terra, quando ele chama o reino de Deus para a esfera humana, ele diz, venha o teu reino, mas para ele abrir isso, ele dá um princípio. Deixa eu dizer algo importante a você, estamos em dias em que muito se comenta sobre o reino unido, sobre a rainha da Inglaterra que faleceu, sobre os modelos do reino, e acontece algo extraordinário, que quando eu entendo que reino é um modelo de leis, de comportamentos, é um modelo em que nós acabamos seguindo, é um conjunto de atitudes compartilhadas, valores, objetivos, e isto forma, assim, com a união dessas práticas, caracteriza, assim, uma instituição, um reino, uma organização. E o reino de Deus, quando Jesus chama o reino à terra, ele está chamando justamente este conjunto de atitudes, esse conjunto de valores, de objetivos, esse conjunto de princípios, as leis de Deus para as nossas vidas. E quando ele diz neste texto, venha a nós o teu reino, ele está chamando os princípios de Deus para a nossa existência. Ele está convidando que Deus traga para a esfera humana tudo que está em Deus, todo modelo de Deus de lidar com as coisas, de lidar com pessoas, formas de relacionamento entre Deus e o homem, tudo está inserido dentro da oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, versículos 9 a seguir. E quando ele começa esta oração, ele abre dando um start e dando talvez um dos principais e o primeiro princípio pelo qual nós devemos seguir o reino de Deus, ou que forma o reino de Deus em nós. E este primeiro princípio é quando ele diz, Pai Nosso. Ele dá um modelo muito simples, porém que a gente tem esquecido nos nossos dias. Muitos de nós temos deixado de lado a paternidade, temos deixado de lado este princípio de autoridade que foi designado por Deus através da própria formação do primeiro homem, através de dar o seu próprio filho, através da forma como ele se relacionou com o homem, sempre foi de um pai para com o filho. Eu costumo sempre lembrar que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é uma carta de amor escrita de um pai para um filho, dando modelos, dando regras, dando leis de como o filho se relacionar bem com o seu pai. E quando eu olho para esta forma de Deus nos ver, e assim nos ensinou Jesus, chamando-o de Pai, o vendo como Pai, eu preciso entender uma coisa, minha gente, a paternidade nunca vai estar separada do reino de Deus.
Os princípios da paternidade, quando ele diz Pai Nosso, sempre vão estar inseridos, né, dentro do contexto do reino de Deus aplicado na nossa vida, no dia a dia, vindo para nós, a prática, como vivemos o reino de Deus, a paternidade sempre vai estar presente. E eu costumo sempre lembrar, gente, que a paternidade está em perigo. Cada vez mais está sendo enxovalhado, está sendo avacalhado os princípios patriarcais, os princípios de paternidade que Deus desenhou para o ser humano. A gente vive tempos em que isto alcançou a política, alcançou a cultura, a desconstrução da paternidade está cada vez mais presente quando nós olhamos, por exemplo, para a cultura que vem sendo aplicada na política de esquerda. Estamos em época de eleição e não se fala tanto em princípios, em coisas que uns erraram, outros acertaram, mas há princípios que são inegociáveis e a paternidade é um deles. Nunca foi tão enxovalhado. Eu me lembro que há anos atrás eu vi uma pastora muito amiga lá do Rio de Janeiro dizendo assim, que os traficantes estavam treinando os garotos do tráfico a chamarem os traficantes de pai. Ou seja, a referência está mudando de lugar. O diabo vem ao longo dos anos intentando desconstruir o que Deus construiu. Deus, antes de formar a família, ele formou o pai. Deus, antes de formar os filhos, a mulher, primeiro ele instituiu a figura paterna. Ele instituiu a figura do homem para que fosse o cabeça, para que fosse o chefe, para que liderasse a sua casa, não com jugo, com mãos de ferro, mas com paternidade, exercendo sobre a vida de outros este princípio poderoso. E a igreja do Senhor Jesus hoje, ela precisa resgatar isso, ela precisa viver a cultura do reino de Deus, trazendo de volta, resgatando princípios, valores, e um deles é a paternidade. E eu gosto sempre de lembrar, gente, que o diabo ele faz de tudo para que as pessoas se sintam órfãs. Como assim? Hoje vivemos um tempo em que muitos pais abandonaram seus lares, em que muitas famílias foram desconstruídas pela dureza do coração humano, casamentos que foram destroçados por muitas vezes era justamente um desejo, um objetivo do adversário de arrancar a paternidade. São filhos abandonados, pessoas que sentiram-se desprezadas, abandonadas, largadas no mundo. E quando a paternidade é desconstruída na mente do ser humano, esta pessoa vai ter muita dificuldade em enxergar também Deus como pai. Jesus sabia disso quando nos dá o modelo de oração, e no modelo de oração ele abre a oração resgatando isto, dizendo Pai Nosso. E ele não está dizendo o Pai é meu, ele está dizendo o Pai é nosso, a paternidade de Deus sobre nós. Não é uma paternidade para filhos específicos, ou talvez para queridinhos do papai, para filhos escolhidos, para filhos prediletos, não. Ele tem uma paternidade que alcança todos os seres humanos. Talvez você está me assistindo agora, carregando culpas, carregando pesos, carregando rejeições e dizendo assim, eu estou sozinho no mundo, sozinha no mundo, eu não tenho um pai por mim. Eu vim hoje desmascarar esta mentira do diabo que foi implantada na sua mente. Hoje nós vamos denunciar todo o pensamento, toda a mentalidade de orfandade. O Pai está presente na sua vida. Deus existe, está preocupado com você. Por isso me mandou trazer esta palavra nesse dia de hoje. Olha o que diz o Salmo 68, versos 5 e 6. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Guarde isso no seu coração. Você não está sozinha, você não está sozinho. Você tem um pai que te ama, que está cuidando de você. Só de você estar vivo, se você está respirando, todas as provisões que já vieram aparentemente inexplicáveis para a sua vida não foram inexplicáveis. Foi Deus que estava cuidando de você. Quem sabe hoje você acordou ou você amanheceu esse dia dizendo assim, quem é que eu tenho por mim nesta vida? Ei, você tem um pai que te ama. Ele está
está cuidando dos mínimos detalhes da sua história. Eu não vou discorrer toda a oração do Pai Nosso, porque eu vou fazer isso durante a semana nos devocionais Viajando na Palavra, mas eu quero iniciar hoje dizendo: o Pai te ama e está cuidando de você, o Pai está presente. Tem uma gíria popular que diz aí: o Pai tá on, né? Eu sei que é pejorativa a forma que eles falam, mas o Pai, o nosso Pai Celestial está presente. E guarde uma coisa: durante a sua existência, Ele vai mandar pessoas, Ele vai mandar anjos sem asas para exercerem paternidade, para serem bênção para a sua vida, para cuidarem, para se preocuparem. Então abrace isso, abrace cada oportunidade que Deus te der, pessoas que vão vir de formas inexplicáveis, inesperadas, e vão chegar na sua existência. Receba isso no seu espírito nesse dia de hoje. O Salmo de número 27, verso 10 diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ei, você tem um pai. Eu denuncio hoje toda mentalidade maligna de que você não tem pai, que você não é amado, que você não é amada. Você tem um pai que te ama. Sinta-se hoje abraçado por este pai soberano. Ele te ama e está cuidando da sua vida. Esteja certo de uma coisa. Pai corrige. A Bíblia diz que o Senhor corrige a todos quantos Ele ama. Se situações aconteceram na sua vida, não fiquem culpando o diabo de tudo. Não, calma aí. Pode ser Deus querendo te ensinar lições. Ele é pai, pai ensina lições, pai quer nos dirigir para viver o melhor. Pai não deseja o pior para os filhos, pai deseja o melhor para os filhos. Um pai por excelência está agora falando com você através de mim, dizendo: filho, eu te amo e estou cuidando de você. Eu cuido. Sabe aquele dia que você achou que estava sozinho naquele desafio terrível, em que você sentiu uma solidão imensa? O pai estava lá, ele estava te vendo, mas ele precisava treinar você através daquele momento. Lembra quando o profeta Elias estava lá na caverna, e naquela caverna ele achou que estava sozinho? Ele achou que estava só, pediu até, desejou a morte, estava depressivo, estava com medo. Aleluia! A presença do Pai passou por ali só para dizer: ei, você não está sozinho, profeta. Eu estou com você neste momento. Aleluia! Lembra quando Jonas estava lá no ventre do peixe? Alguns dizem que é baleia, mas eu não acredito que seja baleia. Esse é um grande peixe. Está no ventre do peixe. Lembra dessa história? Pois é, lá no ventre do peixe ele fez uma oração e o Pai o ouviu. Oh, meu irmão, Ele está cuidando de você. O Pai, muitas vezes, Ele não nos proíbe de passarmos por adversidades. Ele não nos restringe de passarmos por adversidades, mas Ele passa conosco em todas elas. O Pai não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas Ele entrou com ele lá. Oh, aleluia! O Pai não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha de fogo ardente, mas o Pai entrou com eles lá. Ele está com você neste momento. Esteja certo de uma coisa: o Pai está cuidando de tudo. Aleluia. Eu vou dizer mais uma vez: o Pai está cuidando de tudo. Receba esta palavra para você hoje. E entenda uma coisa: Ele hoje te abraça. Aquele abraço de amor. Eu me lembro do meu pai terreno, meu pai, saudoso pastor Lauro Gonçalves Correia, meu paizão. O abraço dele era sempre com um tapinha assim, ó, aquele tapinha pesado. Mas ele abraçou. Muitas vezes ele abraçava com palavras, com amor, com atitudes. Quem sabe o Pai hoje está te abraçando, fazendo o seu coração bater junto ao coração dele. E quem sabe Ele permitiu tantas coisas, foi só para treinar você para a próxima fase extraordinária, poderosa que você vai viver. Que Deus abençoe você. Oro para que sua semana seja poderosa, linda, extraordinária em Deus, e você viva todos os sonhos de Deus para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. E amanhã eu vou fazer um Viajando na Palavra, logo pela manhã. Você vai estar assistindo nesta segunda-feira, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus, que o amor de Deus e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. E lembre-se, o Pai estará cuidando dos mínimos detalhes durante essa semana. Ele cuida de você.